Olá, boa tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook. Estamos de volta com o Papo Cultural, o primeiro Papo Cultural de 2018 e um Papo Cultural bem especial, que estamos recebendo dois convidados de São Paulo que vão abrir hoje uma exposição pra lá de bacana no Sesc Rio Preto, hoje à noite. A gente está aqui no estúdio com a artista plástica Tereza Berlink e o radioartista Júlio de Paula, que são os responsáveis pela exposição Pai dos Burros, que vai ser aberta hoje no Sesc Rio Preto às 8 horas da noite. Então aproveitar até para convidar todo mundo lá depois do bate-papo aqui. Vamos todo mundo bora para o Sesc para prestigiar a abertura dessa exposição que é muito interessante e muito peculiar por justamente unir duas coisas que são, esse aspecto, essa coisa da cultura tradicional e dessa coisa contemporânea, moderna que a gente tem aí com a internet, com essas redes sociais, enfim. E é sobre isso que a gente vai conversar com eles. Amigos, muito obrigados pela presença de vocês. Obrigado você pelo convite. Obrigado a quem está aí nos vendo. Legal, bacana. Bem, Tereza, queria começar até contigo, assim, né? Saber um pouco, assim, como que nasceu essa exposição, que tem como referência, né, o Dicionário do Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo, né? E como isso acabou se estabelecendo aí dentro da criação de vocês. Tá bom, então. Essa história é a seguinte: eu estou fazendo já há alguns anos, desde 2010, trabalhos com livros herdados, livros de arquivo pessoal, vamos dizer assim. Meu pai era cientista social e ele me deu uma parte da biblioteca dele, que é a biblioteca que eu passei a infância vendo aquelas lombadas, não eram livros infantis, mas eu conhecia bem aquelas lombadas e eu usei alguns desses livros. Resolvi ficar com alguns desses livros, que são livros sobre o Brasil, tanto de história quanto de sociologia, antropologia. Bacana. Resolvi separar alguns desses livros para mim, por afinidade, por eu me interessar, por eu ter aquela imagem da lombada e ter uma relação afetiva com aquilo. E, obviamente, de eu perceber depois de mais velha que são conteúdos que me interessavam, que eram livros sobre o Brasil, livros bacanas, livros, enfim, de especialistas e tal. Então eu escolhi alguns livros que eu pudesse ficar para mim, mas eram livros que não eram da minha área, que eu sou artista, então não é exatamente livros que eu ia consultar, que eu ia ler. Então eu pensei, bom, então o que eu posso fazer para aproveitar esses livros? Vou transformar eles em trabalhos, vou ressignificar eles, transformar eles em obras, né, em trabalhos meus. E comecei a fazer uma série de trabalhos com esses livros que eu chamei de livro aberto. Por quê? Porque eu abria esses livros no sentido literal, descosturava as páginas, cortava tudo, separava capa de miolo das folhas e fui fazendo vários trabalhos onde eu articulava os conteúdos desses livros com as formas. Então, as manchas de texto, o design gráfico do livro, cor de capa, tudo isso. E ia cobrindo, fazendo colagem. Então, quem for no meu site, por exemplo, que é o www.terezaberlink.com.br, vai ver desde 2010 vários trabalhos, várias séries de trabalhos que eu fui chamando de livro aberto, algumas, que são nessa pegada. A própria página do livro é a estrutura que você usa, exatamente. Né? Então, eu diria, assim como esse trabalho com o Dicionário do Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo, que é o livro utilizado nesse Pai dos Burros que a gente vai apresentar agora, que é uma apropriação desses livros e um trabalho sobre e a partir, ou seja, a partir dos conteúdos eu trabalho também com a parte plástica, que é o meu trabalho, né? Legal, legal. E o dicionário, então, é um desses livros, e na sequência que eu fui usando os livros dessa pequena coleção, uma hora eu encontrei o dicionário e falei, puxa, gostaria muito de fazer um trabalho com o dicionário também para me aproximar do dicionário, porque o dicionário era, naquela época que eu era menina e jovem, um livro importante já. Sim. Então era um livro que eu já tinha ouvido falar, que eu tinha interesse, e obviamente pelo assunto, que era um dicionário de folclore, que já era considerado na época, era um livro super importante, como é até hoje, e especificamente desse assunto. Então a ideia partiu meio daí, e eu desmembrei esse livro
E essa estrutura do dicionário, né, que tem aquelas duas palavras, guia, né, que a gente chama, em cima das páginas, eu resolvi, quando eu peguei esse livro, como era um livro velho, de 1962... Olha só... E uma edição, né, que tinha começado a ser lançada em 54, eu pensei, puxa, como que será que está isso hoje em dia, né? E qual que foi a minha pesquisa? Qual que é o nosso dicionário de hoje, né? Eu fui dar um Google. Justamente, né? Hoje a gente não usa o dicionário, mas a gente usa o Google, né? É o nosso pai dos Googles. É o dicionário dos dicionários, né? Todo o conteúdo. Todos os dicionários estão lá, né? Hoje também, né? Tudo, né? Aí eu comecei a dar Google e aí eu percebi como que eu ia fazer esse trabalho. Eu ia justamente ver o que acontecia quando eu dava Google dessas duas palavras guia de cima das páginas e como isso aparecia. E aí, como a minha área é de imagem, eu gosto de figura, eu fui para o Google Imagens. Sim. Então eu trabalhei o tempo todo no Google Imagens. Pouco ia para o todo, sabe aquela pesquisa tudo? Sim. Eu ficava no Imagens. Concentrada ali na imagem. E aí eu fui encontrando essas imagens e a cada duas palavras eu fui reunindo essas duas imagens que eu escolhia daquele monte de imagens que vem e fui fazendo esses desenhos sempre com tinta preta sobre a página, as páginas abertas do dicionário. E essas referências assim do Câmara Cascudo também chegou a encontrar ou eram coisas completamente diferentes que estão hoje, assim, por exemplo, no Google, para uma palavra que estava lá no dicionário? Isso eu fiquei bem impressionada, viu, Harlem? Porque o que eu vi foi que todos esses verbetes que eu pesquisei, né, que eram, olha, se são duas cada página, tem 400 páginas, foram 800 verbetes. A maioria, tipo 99%, são conteúdos que estão vivos na internet. O que é isso? Estão vivos no mundo. Tem gente trabalhando com isso, tem gente botando esse conteúdo na internet, atualizando de alguma maneira esse conteúdo, né, fazendo uso dessas tradições, desses costumes, dessas rezas, dessas receitas de comida, desses instrumentos musicais, desses santos. É tudo muito nosso, está tudo vivo. E eu também fui encontrando muita coisa que eu, hoje em dia, conheço, sabia o que era. Coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, né? Que é também vamos dizer, um nicho específico de estudo, né? Mas muito, muito legal isso, encontrar tudo na internet. Eu fiquei bem impressionada, assim, de ver tudo lá. É interessante ver que a dinâmica da cultura popular, ela vai também se apropriando das novas tecnologias, né? Justamente. Então, se antigamente você tinha uma festa, sei lá, do Divino Espírito Santo, em que corria-se os programas, né? As pessoas colavam no armazém, na porta da igreja e tal, o programa da festa. Hoje em dia, as igrejas e as comunidades têm sites páginas e no Facebook, etc, né? etc. Então, isso também é um tipo de conteúdo atualizado, assim, também. Bacana, legal. E até, Júlia, assim, o teu trabalho, assim, é muito curioso, assim, né, ao ler teu perfil, o trabalho que você faz, assim, também de trazer um pouco dessa coisa do rádio, né, o rádio enquanto veículo de comunicação para esse ambiente das artes, né. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho e como que foi que você entrou, assim, né, dentro do Pai dos Burros, aí, dentro dessa exposição. Olha, a minha trajetória é basicamente no rádio, eu tenho uma formação em comunicação, sempre trabalhei com rádio e desde o meu primeiro projeto a cultura popular esteve presente de alguma maneira, né? Eu trabalhei muito com mecanismos de documentação, durante muito tempo eu posso dizer que eu fui um documentarista sonoro, né? Mas sempre investigando a linguagem radiofônica, né? Buscando, a partir de algumas experiências do rádio, principalmente da Alemanha e tal, a gente sempre tentou, eu tenho uma experiência com rádio cultural, é importante dizer isso, né? Eu trabalho na Rádio Cultura em São Paulo, onde também a minha experiência lá foi também livre para exercer a linguagem radiofônica, né? E naturalmente isso foi me aproximando da rádio, do que se chama
radioarte, né? Então as pessoas começaram a localizar, mesmo nos meus documentários, tal, começaram a dizer que aquilo era radioarte e tal, até que, sei lá, nos últimos 10 anos eu fui me aproximando mais. Então, aceitando isso. E hoje eu posso dizer que eu sou artista que trabalho com esse meio. E hoje no Brasil eu vejo a radioarte mais próxima desse meio das artes visuais, né, do que do próprio meio rádio. A gente não tem muito espaço no rádio brasileiro para difusão desses programas mais experimentais, vamos dizer assim. Então, aí aconteceu naturalmente. Eu há muito tempo tenho interagido, desde os anos 90, colaborado com artistas na criação de ambientes imersivos para exposições, para mostras de fotografia especialmente, deslocando paisagens sonoras para dentro do espaço expositivo, né? Então isso foi meio natural, digamos assim. E nos últimos anos eu tenho me dedicado realmente a esse trabalho. E nesse contexto, a Tereza me convida para atuar junto no Pai dos Burros. Legal. Né? Então, assim, você também partiu dessas palavras e buscou esse, vamos dizer, esse desenho sonoro, assim, para elas, assim, também. Eu utilizei de um mecanismo um pouco diferente, que não foi... eu escolhi as palavras com as quais eu queria trabalhar, por afinidade, por curiosidade, instigado mesmo em saber o que era tal coisa, que eu fui me deparando, né, ao longo do trabalho. Eu já conhecia o dicionário, mas evidentemente que o dicionário você nunca conhece um dicionário inteiro, né? Você consulta o dicionário, né? Você vai para aqui e para ali, tem dúvida é o que leva para lá, né? Que você vai para o Pai dos Burros, né? Então, muitas palavras eu não conhecia, até hoje eu não conheço. Apesar da gente ter visto e revisto o dicionário por todos os lados, tem várias coisas que a gente não sabe o que que é legal também ter esse... tá guardado para amanhã, o dia que eu precisar daquela palavra, abrir o dicionário e tentar descobrir o que é, né? Mas enfim, eu escolhi algumas, porque eu já conhecia a sonoridade que aquilo poderia me proporcionar, que aquela palavra, aquele verbete, aquele conteúdo poderia trazer, né? E então foi basicamente assim. E o que é também assim o que a exposição assim tem de muito bacana e que evidencia uma questão que acho que é muito recorrente hoje da arte contemporânea, dessa questão de não haver esses limites, né, entre linguagens. Hoje, né, as artes visuais, a música, o teatro, a performance se relacionam, né, de uma forma muito, assim, onde não tem muita fronteira, assim, né, não sei, e até a gente imaginando nesse aspecto que vocês estão trabalhando com algo que é uma cultura tradicional também, ou seja, né, essa cultura tradicional também é contemporânea, né, não sei refletir nesse sentido contigo, Tereza, o que você acha disso? Exatamente, quer dizer, tem uma questão importante até, né, de como o termo folclore e o estudo do folclore também foi sendo, de alguma maneira, mudando e sendo reabsorvido pelos historiadores, pelos museólogos, não é? E deixando sempre de ser uma matéria separada para fazer parte, porque afinal também é arte igual, né? É arte tradicional ou é arte popular, mas também tem, né? Então eu acho que essa aproximação é bem fácil, bem fluida, bem natural. A gente se interessa e muitos artistas se interessam e acabam, enfim, acaba sendo uma coisa só, eu acho, hoje em dia. Né? Isso que você falou, concordo. Tem essa fluência mais estabelecida. Aqui em Rio Preto a gente tem uma produção, né, muito evidente assim, nesse campo do naif, né,
muitos artistas primitivistas até, né? E muitos participaram, né? Piracicaba, lá o Sesc Piracicaba é a grande referência, né? A Bienal Naif que eles têm, né? E de um tempo para cá, eles mesmos, assim, já romperam com essa, né? De usar essa terminologia, né? Porque é tudo arte contemporânea, é são tudo terminologias arte. que são questionadas, né? Naif, que quer dizer, né? Palavra ingênuo, né? Arte ingênua, né? Não cabe mais, né? Não cabe porque, na verdade, é arte que tem para ensinar, para instigar, é arte como todas as artes, enfim. E nasce, é tudo uma manifestação do humano, né? Exatamente. E no contexto da cultura popular, né, o artista, muitas vezes, ele é muito completo, né? Se você for pensar num mestre de uma brincadeira, né, como o Cavalo Marinho, é uma pessoa que domina um repertório que não é letrado, né? Então ele tem todo um conjunto de melodias na cabeça dele, né? Ele domina os instrumentos musicais e a técnica até de construção desses instrumentos, né? Ele arregimenta um conjunto, o banco do Cavalo Marinho, né? A orquestra do Cavalo Marinho, comanda a coreografia, né, em sendo uma dança dramática, sem falar na confecção dos figurinos, etc, né? Toda essa questão dramática também, de como e a dramaturgia, gestos, então, se a gente pensar, é um diretor de arte, um multimídia, um artista multimídia. Um artista multimídia, né? Assim, mais contemporâneo que isso não existe, né? Exatamente. Então, mas tem essa questão pra gente também dessa ligação com a nossa identidade, que eu acho que é muito bonito e interessante de você ir descobrindo como isso está presente em cada um, em cada visitante, em nós mesmos. Então, foi muito encantador ir trabalhando com esse dicionário e encontrando com esses conteúdos tão familiares, alguns. E outros também sabendo um pouco de onde isso vem, percebendo as origens ibéricas, as origens africanas, indígenas, enfim, as nossas matrizes também muito presentes no trabalho e de como isso foi transformado para cá, né, e como isso vai se transformando no tempo ao encontrar isso na internet e no trabalho do Júlio, né, que ele sai às ruas e sai atrás das pessoas para perguntar, trazer esse conteúdo de volta para a instância sonora e oral, porque afinal, tudo, a origem foi oral, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, o Cascudo, ele bota um conteúdo no livro que é um conteúdo de transmissão oral, é um conteúdo, isso que ele falou, às vezes está todas as melodias na cabeça, todo o drama na cabeça, a maneira como trabalhar, coloca isso num livro. E o nosso trabalho tem um pouco desse aspecto, né? De trazer, a partir do Júlio, de trazer de volta para essa instância sonora. Eu, quando vi que esse livro... Você põe o ouvido nesse dicionário, é uma polifonia, né? A nossa cultura, as culturas em geral, tem muito som, reza, brincadeira, parlenda, música, né? Música de conjuntos, tudo isso, tambor, instrumentos musicais, é uma coisa hiper barulhenta o dicionário popular brasileiro. Aí eu falei, eu tenho que trabalhar com alguém de som, né? Esse trabalho precisa ser sonoro. Os próprios verbetes, as próprias entradas do dicionário são palavras muito diferentes no seu conjunto, né? Tem a própria sonoridade da palavra já é uma questão. Assim, né? Há uma questão a ser ouvida, sabe? Porque tem palavras de matriz, né, ibérica, africana, indígena. Muita coisa indígena então também. É bonito de ouvir os nomes das coisas, né? Dos verbetes, bacana, né? E tem muita partitura dentro do dicionário e os próprios versos que ele escreve em forma de verso também, as danças e tem não só as descrições, explicação e busca de origens, como a citação de alguns exemplos, né? Então você olha para aquilo e fala, não, isso tem que ter som. Né? Ótimo, que legal, que bacana. Legal. E é a primeira vez que tá vindo aqui pro interior, assim, né? Vocês nasceu lá em São Paulo esse projeto, né? E agora que
que começa a conquistar, assim, É a primeira viagem. Ai, que legal, que a gente está bacana. muito feliz. E Muito. vai ter uma programação aí de atividades, né? Porque a exposição vai ficar em cartaz aí ao longo de, né, alguns 2, 3 meses. 3 meses. Né? Então, E outras a atividades. programação do Sesc de música e de oficinas. Então tem alguma ligação com o Pai dos Burros. Legal. Então acho que no decorrer dos meses você tem uma ou outra atividade muito linkada. Por exemplo, uma que eu acho que vale a pena é um filme do Kiko Dinucci, Dança das Cabaças, que é sobre Exu. Legal. E o Kiko vem mostrar o filme, vem falar sobre o filme, sobre o tema, né? E eu acho interessante, entre outras tantas atividades. Agora, dia 20, o Sesc oferece uma oficina com Ulisses de Paula, que é um super professor e artista maravilhoso. Tem o perfil dele no Facebook também. E vai ser uma oficina justamente de desenho com tinta nanquim, que eu trabalhei. Que é o recurso que eu trabalhei nessas páginas. O trabalho é todo preto e branco. Eu trabalhei com essa tinta preta. E ele vai dar essa oficina de diferentes penas, diferentes maneiras, galho de árvore, juncos, bico de pena, de desenho com caneta nanquim, com tinta legal. nanquim. Inspiração é o que não falta nesse projeto, então, minha gente. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço demais. Claro que estaremos juntos daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai ser a abertura da exposição. Vem todo mundo. E convidar vocês aí, ó, todo mundo convidado. Saindo daqui direto para lá. Saindo daqui direto para o Sesc, que tem a abertura da exposição Pai dos Burros. Olha, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Tereza, muito obrigado mesmo. Obrigada. E obrigado sucesso você. aí, vida longa aí pro Pai dos Burros. Obrigada, Valeu, muito obrigada. obrigado. Obrigada, gente. Até mais, até terça-feira.